Boa tarde a todos, porque é tarde, né, pra mim, mas bom dia e boa noite aí pra você que vai assistir esse vídeo no momento posterior. Queria te desejar boas-vindas, né, a mais uma aula de física gravada e deixar aqui avisado também a você que está assistindo que a nossa live, a nossa webconferência, né, a nossa aula virtual online em tempo real, ela deverá acontecer na última quarta-feira do mês, devido às ações da Semana da Matemática, que foi na semana passada, né? Nossas aulas virtuais costumavam ser na primeira quarta-feira do mês, mas aí devido à Semana da Matemática, né, para não chocar os horários, né, das ações, eu optei por transferir para a última quarta-feira do mês, excepcionalmente esse mês, tá bom? Então fica atento, última quarta-feira do mês, eu vou lançar aí o convite para a nossa live de física do mês de maio, tá bom? Enquanto isso, vem comigo aqui, nós estamos na semana 15 de ensino remoto, tá bom? Devido à pandemia causada pelo coronavírus, a semana que vai do dia 10 ao dia 14 de maio, hoje, dia 12 de maio, a aula referente ao dia 12 de maio, tá bom? A gente vai apenas resolver exercícios. A aula de hoje é uma aula de resolução de atividades, de questões do teu livro didático, tá bom? Então, sobre os assuntos que a gente começou, os assuntos do segundo bimestre, né? Que é dinâmica. O nome do assunto é dinâmica. Okay? O estudo do movimento, a gente vai continuar estudando o movimento, mas nos preocupando agora em ter um olhar para quem causa o movimento, que são as forças. Ok? As forças é o que causam os movimentos, param movimentos ou causam deformações. A gente já viu aí em aulas anteriores, né? A aula de hoje é apenas para a gente poder exercitar, fixar esse conhecimento através de atividades, tá bem? Então acompanha comigo aí o quadro virtual da aula de hoje, que eu trouxe 4 questões, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. É a questão 3, da página 91. É a questão 4. Questão 5, todas da página 91. E a questão 6, isso. São só essas 4 questões, tá bom? Então, sem mais demora, vejam aí comigo, leiam junto. Esse é o nosso quadro virtual, data do dia 12 de maio. Logo mais o link vai estar aí, tá certo? Para você baixar esse quadro. Eu vou estar postando nas plataformas Aluno Online e Google Sala de Aula, tá bom? Você baixa o quadro, clica no link e assiste aí a aula, se precisar assistir novamente, né? Mas é ideal. O ideal é você assistir a aula com o quadro virtual, tendo posse do quadro virtual, tá bom? Para poder copiar essas questões aí. Não copiar o enunciado, mas copiar a resolução, né? Você resolver junto comigo as questões, tá bom? Eu faço daqui e você tenta fazer daí, que ao final do bimestre a gente vai juntar todas essas questões numa listagem só, para poder eu gerar a nota de vocês, tá bom? Do jeito que a gente fez no bimestre anterior. Então vamos lá. A questão 91 do livro, questão 91 não, questão 3 da página 91 do livro fala assim: analise as proposições a seguir. Quando diz isso, pessoal, analise as proposições, você vai ler e dizer se é verdadeiro ou falso, se faz sentido ou não, né? Então, olha, afirmação 1. O cinto de segurança, item de uso obrigatório no trânsito brasileiro, visa
Ou seja, tem o objetivo de aplicar aos corpos do motorista e dos passageiros forças que contribuam para vencer a sua inércia de movimento. Tranquilo? A gente lê de novo já já. Vamos para a afirmação 2. A segunda afirmativa. Um cachorro pode ser acelerado, ele pode se mover, ele pode ser movido, né? Ser acelerado, simplesmente puxando com a boca a guia presa à coleira atada em seu pescoço. Então, é como se um cachorro tivesse uma coleira e ele pudesse se mover puxando com a boca a coleira. Ele pudesse se levar para passear. Não é muito estranho isso, né? Terceira afirmação. O movimento orbital da Lua ao redor da Terra, né? A gente sabe que a gente tem a Terra e a Lua circulando a Terra, tá bom? Circulando não é o termo mais correto, a gente vai ver posteriormente, em aulas que vêm, a gente vai ver que a trajetória não é um círculo, né? É uma elipse, mas enfim, esse movimento da Terra orbitando, ou melhor, da Lua orbitando a Terra, né? Ocorre por inércia. Ele está falando aí no item 3, na afirmação 3. Aí pergunta, estão corretas? Quais estão corretas? Então vamos novamente ler a afirmação 1, procurando agora encontrar erros nela. Se não encontrarmos, ela é verdadeira, tá bom? Então a primeira afirmação fala do cinto de segurança, que é um item de uso obrigatório no trânsito brasileiro. Tem o objetivo, eu estou lendo de novo aí, ó. Tem o objetivo de aplicar no corpo dos passageiros e do motorista forças, ou seja, o cinto de segurança, o objetivo do cinto de segurança é aplicar uma força no corpo do condutor do veículo, do motorista e dos passageiros também, né, que tiverem com cinto. Para que serve o cinto? Me responda aí, né? O cinto serve para quê? É um dispositivo de segurança, porque se nós estivermos em movimento dentro de um carro, a gente vai estar com a velocidade do carro. Se o carro parar de uma vez numa batida, a tendência é que nós que estamos em movimento continuemos em movimento. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Todo corpo que está em movimento tem a tendência de continuar em movimento. Todo corpo que está parado, em repouso, tem a tendência de continuar parado. Né? Então, se a gente está dentro do carro, o carro está em movimento, a gente está com a mesma velocidade do carro, o carro para de uma vez. Para que serve o cinto de segurança? Para aplicar uma força contra, né? Para te impedir de, por inércia, continuar em movimento e ser jogado para fora do veículo, né? Então, primeira afirmação, o cinto de segurança serve para aplicar nos corpos do motorista e dos passageiros forças que contribuam para vencer a sua inércia. É isso aí. A gente está com inércia do movimento, vencer a inércia. Ser contra a inércia, né? Então, primeira afirmação verdadeira. Vamos colocar aqui. Verdadeira. Vou colocar de vermelho. Pronto, deixa eu só dar uma aumentada aqui nessa letra. Pronto. Verdadeira. Ok? Aí você já pode olhar para os itens aí embaixo, ó. Aqui embaixo, né? E descartar. Item A tá falando o quê, ó?
que a 1, a 2 e a 3 são corretas. A gente ainda não viu a 2 e a 3, mas a 1 a gente sabe que é correta. Então pode ser. O item B está falando o que aí, ó? Somente 1 e 2 é correta. A 1 a gente sabe que é correta. Pode ser. O item C, somente 2 e 3 é correta. Está errado, né? Porque a gente sabe que a 1 é verdadeira, a 1 é correta. Então não é somente a 2 e a 3. Você descarta o item C. Somente 1 e 3 pode ser item D, somente 1 pode ser item E. A gente descarta só o item C até agora. Vamos analisar a questão 2. Né? Pessoal, para você responder essa questão 2, você tem que ter a consciência de que o que causa movimento ou o que para um movimento, tá bom? São forças externas. Então, por exemplo, esse exemplo que a gente usou na questão passada, um carro está se movendo. Como parar o movimento? Né? Ou você pisa no freio, e aí existe uma força nos pneus que vai parando, é uma força externa, ou então numa batida, uma força que vem de fora, parando o movimento. Tá? Só é possível parar movimento ou causar movimento através de forças externas ao corpo. Ok? Na aula anterior, onde a gente viu terceira lei de Newton, eu indiquei um vídeo, não sei se você assistiu, se você baixou aí o meu quadro, né? Quadro virtual, lá tinha um link para você assistir um experimento. O experimento de um barco movido a vela. Né? Toda vida que ele tirava o ventilador do barco e apontava lá, o barco se movia. Mas se ele colocasse o ventilador no barco, virado para a vela, o barco não se movia. Querendo indicar o quê? Que se a força for interna, dentro do barco, não causa movimento. Se a força for externa, causa movimento. Então, aconselho que você baixe o meu quadro, assista a aula anterior, que é muito mais fácil de você entender essa aula, tendo assistido a anterior, tá bom? Vou deixar o card aqui em algum canto. Então, vamos ler. Afirmação 2. Um cachorro pode ser acelerado simplesmente puxando com a boca a coleira atada em seu pescoço. Então, tu imagina um cachorro com a coleira no pescoço e ele tentando se mover, puxando a coleira com a boca. Isso não é possível. Só é possível deslocar um objeto de lugar, mover, né, acelerar um objeto com uma força de fora, alguém puxando de fora, uma força externa, tá bom? Então, o item 2, não é possível o cachorro se mover sozinho. Então, essa está falsa. Ok? 1 verdadeira, 2 falsa e a 3. O movimento da Lua ao redor da Terra é causado por inércia? É isso que ele diz aí na 3. A gente vai aprender mais tarde, quando a gente estiver estudando daqui a 2 ou 3 aulas, tá bom? Acho que próximo mês, provavelmente. A gente vai entrar num assunto chamado gravitação, que é o estudo do movimento dos corpos celestes. Então a gente vai aprender que existe uma força de ação e reação. Ação e reação. A Terra puxa a Lua e a Lua puxa a Terra. Como a Terra tem mais massa que a Lua, é a Lua que se movimenta ao redor da Terra. Tá bom? Então é por ação e reação, não é por inércia. O movimento da Lua ao redor da Terra ocorre pela terceira lei de Newton, ação e reação. Tá bom? Então também está falsa, não é por inércia. A única verdadeira é a 1, e por isso a gente marca o item E como sendo verdadeiro. Ok? Pronto, item E, marcado. Prosseguindo. Quarta questão vai tratar sobre a segunda lei de Newton. Vamos ler, leia junto comigo aí, ó. Uma espaçonave
de massa 8 vezes 10 ao quadrado quilos, né? 8 vezes 100, 800 quilos, em movimento retilíneo uniforme, você já sabe o que é, aquele tipo de movimento que não muda de velocidade, está sempre com a mesma velocidade, tá bom? Em um local de influências gravitacionais desprezíveis, ou seja, ele está dizendo que não tem nenhum outro corpo puxando, está sozinho em movimento no espaço, tem ativados simultaneamente 2 propulsores, 2 foguetes, empurram, fazem esse movimento acontecer, que deixam sob a ação de 2 forças, a força F1 e a força F2, de mesma direção. Vocês podem ver que elas estão alinhadas aí, tá certo? Elas estão alinhadas, as 2 forças estão alinhadas, mesma direção, mas sentidos opostos. Um empurra, a F1 é maior que a F2, então logicamente a F1 vai vencer, né? Conforme está representado no esquema a seguir. Aí você observa aí a figura. Aí vem o comando da questão, pessoal, olha só, o que é que ela vai querer da gente. Sendo as intensidades de F1 e F2, ou seja, o valor da força F1 e o valor da força F2, iguais a 4 kN e 1,6 kN. O que é esse K e esse N? Esse N é a unidade de força, que a gente aprendeu em aulas anteriores, tá bom? Na aula anterior, na verdade, a unidade de força é o Newton, né? Segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. A gente vai usar ela. Só que a força resultante, eu usei um aplicativo, né, na aula anterior. Então assista a aula anterior para poder entender essa aula. Eu usei um aplicativo que mostrava um cabo de guerra, né? Então força resultante é o quanto sobra de força. Quando a gente compara o F1 com o F2. Esse K significa quilo. 1 quilograma, 1000 gramas. Então esse K de quilo significa 1000, tá? Então aqui a gente tem força 1, 4.000 newtons, e a força 2, 1,6 vezes 1000, ó. Esse K é vezes 1000, tá bom? É um prefixo multiplicador, que a gente aprendeu lá no começo, eu não sei se você lembra, numa das nossas primeiras aulas de unidades de medida, eu mostrei aí alguns prefixos multiplicadores, né? O quilo significa multiplicar por 1000. Então aqui a gente tem 4 vezes 1000, 4000, a força F1, e a força F2, 1,6 vezes 1000, é 1600 newtons, tá bom? Então ele deu o valor do F1, deu o valor do F2, eles são contra, determine o módulo, o valor, tá bom? A direção e o sentido da aceleração vetorial adquirida pela espaçonave. Então a espaçonave tem 2 foguetes empurrando ela, um contra o outro, né? O certo seria ter só um, mas aí a gente tem 2, um contra o outro. Um faz 4.000 newtons de força e o outro faz 1.600. Quem ganha? F1 ou F2? E ganha por quanto? Isso é força resultante, tá bom? Então a gente vai começar a calcular aqui. Vai ficar assim. Força resultante FR é igual a massa vezes... Aliás, vamos botar assim, não, vamos botar F1 menos F2, né? Porque é um cabo de força, né? Como elas estão contra, a gente diminui. Se elas estivessem a favor, a gente somava, né? 2 forças a favor soma, 2 forças contra diminui, para ver quem vence. Então aqui a gente vai colocar F1 menos F2. Pronto. A gente vai começar por aqui. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor.
Pronto. No lugar de força resultante, a gente coloca a segunda lei de Newton. Força resultante é o que, pessoal? É o produto de duas coisas. A gente viu na aula anterior. A gente vai multiplicar duas grandezas aqui. Multiplicar a massa vezes a aceleração. Isso é força resultante. No lugar de força resultante, coloquei massa vezes a aceleração. Tá bom? F1 a gente sabe que vale 4.000 e o F2 vale 1.600. De onde é que veio isso, professor? 4.000 e 1.600? Veio daqui, pessoal. Ó, eu vou destacar esses dados aqui no enunciado. Daí, ó. A força F1 vale 4 kN. 4 kN. Esse quilo, mais uma vez, esse prefixo, esse K, significa multiplicar por 1.000. 4.000. 1,6 vezes 1.000. 1.600, tá? Então, esses são os valores da força F1 e a força F2. A massa, ele deu aqui em cima, ó, no enunciado. Tá bem aqui. Ok. Ó, a massa da espaçonave é 8 vezes 10 ao quadrado, 800. Então a gente coloca aqui no lugar do m de massa, 800. E aí acaba sobrando a aceleração para a gente encontrar. Tá bom? Então resolve primeiro aqui, 4.000 menos 1.600. Então é como eu disse, é um equilíbrio. Você está tentando equilibrar duas forças. Uma vale 4.000 e a outra 1.600. Quanto falta para equilibrar esse cabo de guerra? Né? 1.600 para chegar em 4.000. Ok? Então 4.000 menos 1.600 vai dar 2.400. Aí você vai passar o 800 dividindo. Esse 800 que está multiplicando o A, ele passa para o outro lado, dividindo. E a gente acaba encontrando o valor da aceleração. A aceleração vai ser igual, corta 2 zeros de cima com 2 zeros aqui de baixo, né? 2 zeros de cima, 2 zeros de baixo, fica 24 sobre 8. Então a aceleração vai dar igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar até uma moldura aqui. Esse é o valor da nossa aceleração. Tá bom? Então ele que a gente calculasse o módulo, o valor, tá aí. A direção, a mesma direção das forças, tá bom? Se as forças estão alinhadas, a força resultante, a força que substitui essas duas aí, ela também vai estar alinhada. Só que ela vai ter o sentido da F1, que é a maior força. F1 vai ganhar esse cabo de guerra, né? Então a aceleração vai ter valor de 3, direção e sentido, né? Direção de F1 direção de F1 e sentido de F1. Porque F1 é a maior força. Sentido de F1. No mesmo sentido e na mesma direção da força 1, que é a maior força. Beleza? Assim completamos aí a
questão 4, né? Se eu não me engano. Questão 4 da página 91, é isso aí mesmo. Beleza? Questão 5. Vamos junto comigo, ó. Vamos ler aí. A figura a seguir ilustra duas pessoas representadas por pontos, uma em cada margem de um rio, puxando um bote de massa, dado importante, 600 quilos. É a massa do bote. Então você tem duas pessoas, tem um rio aí no meio das duas, e as duas pessoas puxando o bote com a corda, segurando, né? Não deixando a correnteza levar. Então puxando a corda, impedindo que o bote seja levado pela correnteza, tá bom? Essa é a situação que ele traz pra gente aí. Nesse instante, estou continuando a ler, ó. Nesse instante, o ângulo que cada corda faz com a direção da correnteza do rio, horizontal, ó, esse ângulo θ, cada corda faz com a correnteza um ângulo de 37 graus. O módulo, o valor da força de tração na corda é 80 newtons. O que é que ele está dizendo com isso? Que cada pessoa está segurando com 80 newtons de força. Tá? E aí o bote possui aceleração de módulo 0,02. Então, se esse bote possui aceleração, significa que as pessoas não estão só segurando, né? As pessoas estão puxando e conseguindo trazer o bote contra a correnteza. Então as pessoas fazem uma força e a correnteza faz uma força contra, parecida com a questão passada, mas quem vence é a força das pessoas, né? Puxando a corda aí, ó. Provoca movimento de subida do rio contra a correnteza. E aí esse bote começa a se mover com a aceleração de 0,02, como está aí no enunciado. Beleza? No sentido contrário ao da correnteza, olha aí. O sentido da correnteza está indicado pelas setas tracejadas. Dá pra gente ver aí na figura. Comando da questão, pessoal, ó. Calcule o módulo, o valor da força que a correnteza exerce no bote. Quanto é a força da correnteza no barco, no bote? Ele diz, use seno 37 graus igual a 0,6 e o cosseno de 37 graus a 0,8. Precisando desses dados a gente vai usar, né? Então a primeira coisa é pegar essa figura, vamos pegar essa figura aí, né? E trazer ela para a gente dar uma analisada aqui com relação às forças. A gente vai fazer as forças que estão agindo nela aí. Ok? Já está representado na figura, ó. Essas forças de vermelho, onde está o meu cursor do mouse aí, ó, é a força que cada pessoa faz na corda. Ok? E a gente pode decompor elas em eixo X e eixo Y, né? Como ela está inclinada, a força está inclinada, a gente pode partir ela em duas. Deixa eu colocar aqui a força no eixo X. Tá dando nem pra ver. Pronto. A gente vai ter a força no eixo X e a força no eixo Y. Tá bom? Então, cada força dessa na corda, a gente vai partir em duas. Uma no eixo X e outra no eixo Y. Partindo a força de baixo, ó.
eixo X e eixo Y. Isso se chama decompor, tá bom? Você aprende aí na matemática. Decompor um vetor. Você aprende na física também, mas é como se fosse a projeção, né? Você tem catetos, hipotenusos, naquele assunto lá de triângulo, retângulo. Quando se fala em projeção, é exatamente isso aí. A gente vai projetar a força na horizontal e na vertical. A gente vai partir em duas, cada força dessa. E aí a gente começa a perceber que a força da pessoa de cima, da corda de cima, né, vai se anular com a força da pessoa de baixo. Eu vou colocar em preto aí. Em preto não, vou colocar de amarelo, para você perceber aí. Pronto. Essas duas forças que eu coloquei de amarelo é a força vertical da pessoa de cima, que puxa a corda de cima, e a força vertical da pessoa que puxa a corda de baixo. Elas são contra. Elas se anulam, tá bom? Então eu vou tirar elas do desenho. Elas se anulam. Pronto. Só fica a contribuição horizontal da força. É como se cada pessoa estivesse puxando somente na horizontal agora. E aí essa força na horizontal, ó, são duas, tá bom? E aí a gente pode determinar ela usando o cosseno, né? Por que cosseno? Ó, deixa eu te mostrar. Deixa eu pegar aqui um triângulo. Pronto. Se eu pegar aqui esse triângulo, ó, colocar bem aqui, dá pra gente formar um triângulo retângulo. Ok? Aí nesse triângulo retângulo, a gente vai ter essa força F, que é de vermelho. Vou colocar ela aqui, ó. Que ela vai ser a hipotenusa. É a força que está de vermelho no desenho, tá bom? E essa força que está de azul, que a gente colocou de azul aqui, ó, que está horizontal, vou colocar aqui embaixo, ó, força horizontal, é um cateto. E aqui é a hipotenusa, né? E entre elas duas é o ângulo θ que ele disse, 37 graus. Ok? Então, como eu tenho duas forças dessa, eu quero saber quanto vale, né? Porque a força que está contra a correnteza aí, que eles estão puxando, a gente vai usar cateto adjacente e não cateto oposto. A gente vai usar o cateto adjacente. E quem usa cateto adjacente é o cosseno, né? Eu preciso que você revise aí as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, para poder entender essa questão. Então a gente vai fazer assim, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é calcular essa força horizontal. Essas duas forças aí que estão puxando contra a correnteza. A gente vai chamar de Fx. Ou melhor, vamos chamar de força horizontal, né? Então, FH, a força horizontal, vai ser igual
a F vezes cosseno do ângulo. F vezes cosseno do ângulo θ. Pronto. Então vamos substituir os resultados, ó. A força horizontal vai ser força F, que ele disse, né? Ele disse aqui no enunciado que as duas pessoas puxam com 80 newtons. Cosseno de 37. Então, pondo o resultado, cosseno de 37, ele disse para a gente usar quanto? Ele disse bem aqui, ó. Seno de 37, cosseno de 37, 0,8. 0,8. Então, isso vai dar a força horizontal. Uma força horizontal, tá certo? Porque tem duas. Uma força horizontal vai ser 8 vezes 0,8. Se você fizer aí na calculadora, isso vai dar 64 newtons. Ok? Agora a gente vai para a segunda lei de Newton. São duas forças contra a força da correnteza. Ele está querendo que a gente calcule a força da correnteza. Então a gente vai usar o mesmo raciocínio da questão passada. Vai ficar assim, ó. Força resultante é igual a duas forças horizontal menos a força da correnteza. Repara no desenho. A gente tem duas forças porque tem duas pessoas puxando na corda. Duas forças horizontal, 2FH, menos a força da correnteza. Vou chamar de FC. Força da correnteza. FC. Pronto. Ok? Vou colocar bem aqui. Né? A força resultante, a gente já sabe qual é a fórmula. É massa vezes aceleração. Então, no lugar de FR, você substitui por MA. Massa vezes aceleração. Mas deixa eu passar aqui um traço no meio para não confundir os cálculos. A força horizontal você já sabe quanto é. Então coloca 64 no lugar de FH. E começa a resolver. Começa a substituir os dados. A massa do bote, ele nos deu no enunciado. Vamos buscar aqui. Tá aqui, ó, 600 quilos. Né? A massa do bote, 600 quilos. A aceleração ele deu também, tá aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. 0,02 de aceleração. 0,02. Vou passar esse cálculo aqui para baixo, porque senão ele não vai caber. Pronto. E aí sobrou só a força da correnteza para a gente encontrar. Ok? Agora é só resolver, ó. 600 vezes 0,02 vai dar 12. Duas vezes 64 dá 128. Aí você passa
o menos FC para o outro lado, então ele passa positivo, e esse 12 você passa para o outro lado, ele passa negativo. Então fica FC, a força da correnteza, é igual a 128 menos 12, o que dá 116 newtons. Essa é a resposta da nossa questão, a força da correnteza. Ok? Então, recapitulando, talvez o momento mais difícil para você fosse a decomposição dessas forças, desses vetores, né? A força que as pessoas fazem na corda, a gente partiu em duas, numa vertical e numa horizontal. As horizontais, ó, se somaram contra a correnteza e as verticais se cancelaram, tá? Ficou só as horizontais. A gente calculou quanto vale a força horizontal, 64, e multiplicou por 2 aqui, ó, 2 vezes 64. Duas forças horizontais menos a força da correnteza. Isso é igual à força resultante. Massa vezes aceleração. Substituiu os resultados e achou o resultado. A força da correnteza é de 116 newtons. Ok? Vou até colocar numa moldura. Pronto. E a última questão. Um projétil, acompanha a leitura. Um projétil de massa 10 gramas, informação importante, deu a massa 10 gramas, repousa na câmara de um fuzil. Então ele está te contando uma situação, quando o tiro é disparado. Então tem alguém com fuzil, uma bala dentro do fuzil, na hora que dispara, você sente um coice para trás, né? Um empurrão para trás. O fuzil empurra a bala para frente e a bala empurra o fuzil para trás. Você sente esse empurrão, esse coice, né? Os gases provenientes da explosão comunicam ao projétil, a bala, uma força média de intensidade 1,2 vezes 10 elevado a 3 newtons. 1,2 vezes 1000, 1200 newtons. Então é a força que os gases da explosão fazem na bala. 1200 newtons. Sabendo que a detonação do cartucho dura 3 vezes 10 a menos 3 segundos, é o tempo do tiro, calcule o módulo da velocidade do projétil. Calcule o valor da velocidade da bala imediatamente após o disparo. Tá? Força é igual a massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Lembre do que a gente está estudando. Então vamos lá mais uma vez colocar aqui a equação da segunda lei de Newton. Força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. No lugar de força resultante, você vai botar a força que ele disse aí. A explosão causou uma força de quanto? 1,2 vezes 10 elevado a 3. Coloca no lugar da força. A massa tem que ser em quilos, galera. Tá em gramas, ó. De grama para quilograma, você divide por 1000. Então, esses 10 gramas, você divide por 1000. Fica 0,001. 0,01, né? 10 gramas, a vírgula estava aí no cursor do mouse, ó. Dividindo por 1000, volta 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula fica aí, né? 0,010 ou 0,01. Tá bom? 0,010. 10 dividido por 1000. A gente pode até botar assim. 10 dividido por 1000.
Os 10 gramas, divide por 1000, você está passando para quilograma. E a aceleração, você coloca a fórmula de aceleração, não sei se você lembra, bimestre passado, tá? Movimento uniformemente variado. Qual é a fórmula de aceleração? É ΔV, variação da velocidade, sobre a variação do tempo. ΔV sobre ΔT. Tá? E aí o tempo, no lugar de ΔT, você coloca o tempo. O tempo que ele deu, o tempo do disparo. 3 vezes 10 a menos 3. Ó. 3 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, só sobrou o ΔV, a velocidade, variação de velocidade. É a velocidade do disparo. Ok? Então vamos resolver essa continha aí, simplificar tudo que dá para simplificar. Então esse 1000 aqui de baixo, ó, a gente pode colocar em potência. 10 elevado a 3. Esse 1000, a gente pode dizer que é 10 elevado a 3. E aí, 10 elevado a 3 vai se cancelar com esse daqui, ó. 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 3. Você repete a base, soma os expoentes, dá 10 elevado a 0, que é 1. Então, eles somem. Né? Esse 10 elevado a 3, você pode até botar aqui perto do 10 a menos 3, o 10 elevado a 3. O que foi que eu fiz aqui? Pronto. Você pode até colocar esse 10 elevado a menos 3 perto aqui do 10 elevado a 3. Que aí eles vão se cancelar. Repete a base, soma os expoentes, então vai ficar 3 com menos 3. Aí fica 3 elevado a 0, que é 1. Está simplificando. Cancela o 10 elevado a 3 com 10 a menos 3. Né? E aí esse 3 que está aqui embaixo, você passa para o outro lado, ele passa multiplicando. Se ele está embaixo dividindo, ele passa multiplicando. E esse 10 que está aqui em cima, multiplicando a velocidade, ó, ele passa para o outro lado, dividindo. Deixa eu só reorganizar aqui. Esse 10 que está aqui, ó, multiplicando a velocidade, passa para o outro lado, dividindo. E aí a velocidade ficou sozinha. Aqui ficou 1 e aqui embaixo também ficou 1. Ó. O ΔV ficou sozinho desse lado. A gente está calculando a variação de velocidade. A bala está dentro, parada, foi parar em quanto? Qual foi a variação de velocidade? Né? Resolvendo, como é que vai ficar? Ó? 3 vezes 1,2 dá 3,6. 10 elevado a 3, né? Dividido por 10. Ó. Repete a base, diminui os expoentes. Propriedade das potências. Tá? Repete a base e diminui os expoentes. Quando você diminui os expoentes, esse 10 aqui de baixo é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então você pega o expoente de cima e diminui do de baixo. Tá? Então vai ficar 10 elevado a 3 menos 1. Diminui os expoentes. Então vai ficar assim. Três vírgula 6 vezes 10 elevado a 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. 10 ao quadrado é 100. E aí 3,6 vezes 100 dá 360.
ok? Vou só trocar de lado aqui para ficar mais fácil de entender. ΔV é igual a 360 metros por segundo. A velocidade que a bala conseguiu chegar. Ok? Vantagem, pessoal, de aula gravada é isso. Você pode dar o pause aí, voltar um pouquinho, repetir as contas, tá? Se tu não entendeu, volta um pouquinho, vê o passo a passo, beleza? E qualquer coisa eu vou estar disponível para ti aí no WhatsApp, nas plataformas Aluno Online e Google Sala de Aula, tá bem? Vou salvar esse quadro e vou postar lá no Google Sala de Aula, tá bom? E no Aluno Online. Você baixa, dá uma estudada nele, copia a resolução das questões no teu caderno, refaz as questões, tá bom? Porque só assim o conteúdo vai ser absorvido por ti. Só assim você vai aprender. Tá bem? No mais é isso. Nossa aula vai se encerrando. Vou ficando por aqui. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.